A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por essa série do tabernáculo. São mais 2 objetos do tabernáculo que nós vamos falar hoje. É a segunda videoaula. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui para você assistir. E se você tá vendo esse vídeo aqui no Facebook, Instagram, outra mídia, dá um pulinho lá no nosso canal Papo com Deus e você vai ter toda a série do tabernáculo. Hoje nós vamos falar sobre o candeeiro de ouro, né, ou candelabro, e nós vamos falar também sobre o altar de incenso. Fica com a gente porque esse estudo verdadeiramente vai abençoar a sua vida. Vamos lá, irmão, vamos começar o estudo aqui, ou continuar o estudo, né? Essa série Tabernáculo, ela tá fantástica. Se você não baixou o seu e-book, eu vou falar para você clicar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar um link aqui embaixo para você fazer download. E também nos comentários fixos. Se você não sabe que a descrição do vídeo é só você rolar essa página aqui no YouTube e você vai ver nos comentários fixos. O primeiro comentário vai ser o meu. E lá você vai poder fazer o download desse e-book. Esse e-book é gratuito, tá bom? Então tá aqui, ó, todo o conteúdo do e-book, ó, são 13 slides. Nós vamos lá até o final, mostrando onde é a habitação do Senhor, mas nós vamos passar por tudo. Você é o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, você precisa entender os seus ofícios. Se você é o sacerdote que cuida desse templo, quais são os seus ofícios sacerdotais? Nós vamos falar isso, ó, quando a gente chegar no estudo do sumo sacerdote. Ok? Então nós vamos falar a função sacerdotal e a função do sumo sacerdote. Na semana passada, tá vendo? Aqui eu mostro todos os utensílios do templo, mostrei o pátio, a área do lado de fora, aqui ó, onde o sacerdote colocava a mão no animal, confessava os pecados ali, depois matava o animal e oferecia aqui no altar de holocausto e a pia de bronze. Foram os 2 estudos que fizemos semana passada. Altar de holocausto e pia de bronze. Hoje nós vamos romper esse véu aqui, essa segunda porta, e nós vamos entrar no local santo que fica ali dentro. Nesse slide aqui fica mais fácil para a gente entender. Então aqui é o local santo, ok? Dentro daquela porta que eu mostrei para vocês. Nós vamos falar aqui ó, do candelabro de ouro, tá bom? O candeeiro. E nós vamos falar aqui do altar de incenso. São os 2 objetos dessa aula. E a importância deles. Então você, como templo do Espírito Santo do Senhor, você vai entender dentro de você onde fica o candeeiro. Você vai entender dentro de você onde fica o altar de incenso, ok? Muito importante para esses dias, irmãos, nós estamos vivendo... Como seu smartphone está no modo avião, não é possível ajudar você no momento. Fantástico, fantástico. Inteligência artificial, a gente precisa fazer um estudo sobre isso, o Google fica se metendo na sua vida. Na verdade, irmãos, eu acredito que esse é o palco ideal para o anticristo, né? Porque ele fica ouvindo tudo que você fala e depois ele vai dar todas as informações suas para o seu inimigo. Beleza, beleza. Eu espero que o Google não atrapalhe mais a gente. Vamos lá. Que vergonha, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então aqui nós vamos falar da visão do lugar santo para mostrar aqui o candelabro e o altar de incenso, certo? Ó, fica comigo porque esse estudo vai abençoar você. Ó. Já tocou telefone, o Google já se meteu no meio da nossa conversa, já chegou o cara do ar-condicionado para dar manutenção, as crianças gritando na casa. Esse estudo vai ser bênção. Vai por mim. Quando é assim, é porque é bênção para você. Então vamos lá. Nesse slide aqui, a gente vai ver dentro do lugar santo, ok? Essa parte aqui. E nós vamos falar da menorá, ou do candelabro. Nós vamos falar aqui também do altar de incenso, beleza? Então, pra gente correr um pouco com esse estudo, para ele ficar curtinho, vamos já lá pra dentro. Tá vendo? Eu falei aqui do altar de sacrifício e falei também da pia de bronze ou lavatório. Agora nós vamos falar do candelabro de ouro. E eu quero começar lendo aqui com vocês. Ó. Depois de passar por aquela porta de linho fino, se chegava ao lugar santo. Aquela segunda porta, tá? E lá ficava a menorá ou candelabro ou candeeiro, como você conhece melhor aí, ó. Na sombra que mostrava a antiga aliança, o que representava a menorá. Ó, esse candelabro, ele tinha 7 lâmpadas, e a ordem de Deus para Arão é que essas lâmpadas nunca poderiam se apagar. Era um estatuto perpétuo, importante a gente ler em Levíticos 24, do 1 ao 4. Eu não vou ler, mas leia, são só 4 versículos, isso vai abençoar você e você vai entender. Era um estatuto perpétuo para a antiga aliança, não podia deixar apagar o candeeiro, a boca dos candeeiros. Tá vendo aqui, ó, o sacerdote, ele tá acendendo o quê? As 7 lâmpadas do candeeiro, beleza? Não podiam ser apagadas. Realidade.
as 7 chamas do candelabro são as 7 igrejas do Senhor sobre toda a terra, ou seja, a plenitude da igreja. A chama acesa é o Espírito Santo do Senhor iluminando a igreja. Lembra da descida no Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos? A gente percebe que o Senhor enviou o quê? O Espírito Santo, que é o azeite que vai estar dentro dessas lâmpadas, dentro da sua igreja, das 7 igrejas do Senhor, que são a totalidade da igreja de Cristo. A gente vê as 7 igrejas lá no Apocalipse. Se você ler lá Apocalipse 1, 2 e 3, você vê as 7 igrejas. Jesus caminhando no meio do candelabro, nas 7 bocas, e Jesus dizendo para João, olha, escreve as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E a palavra do Senhor lá diz o seguinte: ouvi voz como de trombetas. Jesus estava fazendo o quê? Estava caminhando no meio dos candeeiros. Ele estava mostrando para João que ele está no meio da sua igreja. Aleluia! Você que está aí assistindo, você não está sozinho. Quando nós nos reunimos, nós transformamos o corpo do Senhor, e o Senhor então passa a habitar no meio da sua igreja. Jesus estava fazendo o quê? O ministério do sumo sacerdote. Ele estava acendendo as lâmpadas da igreja. Deixa eu continuar aqui. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. Olha lá, em Apocalipse, acabei de falar isso. Olha lá, Apocalipse, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Quem era semelhante ao Filho do Homem? Jesus Cristo. Ele estava com vestes talares e cingido à altura do peito, uma cinta de ouro. Apocalipse 1, 12 e 13. Jesus estava vestido de sumo sacerdote, irmão, andando no meio dos candeeiros, acendendo a chama da igreja. Na última hora, ia acendendo a chama da sua igreja, que era a plenitude. Número 7, a plenitude do povo de Deus. Número 7, a plenitude da igreja do Senhor. Durante os 7.000 anos sobre a face da terra, durante a última hora, 7 igrejas durante a última hora, tá bom? Jesus está no meio da sua igreja. O que João viu era Jesus caminhando no meio da sua igreja. Lembra da promessa de Jesus? Onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Deus é espírito, irmãos. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Uma curiosidade é que o candelabro ficava do lado esquerdo ao norte, que também representa o coração do homem, que fica do lado esquerdo do corpo. Deus mostra a importância de ter o Espírito Santo no coração do homem, sendo guiado para justiça e juízo. E é isso aqui, eu vou te mostrar aqui, por exemplo. Tá bom? Aqui, tá vendo? Entrando aqui no lugar santo, tá vendo? Você vai passar por essa cortina aqui, onde eu tô mostrando, que tem essas 5 pilastras. Passando por essa cortina, olha onde ficava o candeeiro, ó, do lado esquerdo do coração, no lugar santíssimo. O lado esquerdo representava o coração do homem. A gente percebe também, irmãos, que Jesus está caminhando no meio da sua igreja e acendendo a chama através do Espírito Santo, que é o azeite. E Arão fazia isso na antiga aliança. O que Arão fazia? Ele ficava colocando azeite nas 7 bocas e mantendo essas 7 bocas acesas, né, para que a presença do Senhor não se apagasse sobre a igreja. O que acontece com uma igreja que não está vigiando para essa questão de manter o Espírito Santo dentro da igreja, né, o azeite do Espírito Santo vertendo dentro da igreja? Se apaga, a chama do Espírito Santo se apaga dentro da igreja. E nós vemos isso, né? Eu transmiti aqui de casa Igreja no Lar. Eu mostrei aqui segunda-feira próxima. Na próxima segunda-feira, se você estiver por aí, todas as segunda-feiras eu vou fazer live. Vou abrir a porta da minha casa para você adentrar na porta da minha casa. Diferente, essa semana eu vou fazer com participação. Vocês vão poder fazer perguntas, nós vamos responder os irmãos, tá bom? Eu tô melhorando o sistema de transmissão para a gente poder fazer isso mais interativo. E eu estava explicando da igreja que não tem, nessa segunda-feira eu estava falando da igreja que não tem um assunto para trocar com os irmãos na questão de ensinamento. É a igreja que está sobre sua superficialidade. Eu mostrei um pastor que estava mostrando um batom, falando que o batom era do capeta, né? Mostrando esse tipo de coisas, jeitos e costumes, e aí ele passou batom na boca. Foi um escândalo aquilo. Então eu falo assim, quando falta palavra, sobra ignorância. Quando falta conhecimento das escrituras, sobra show, né? Essas coisas que nós temos visto promovido nas igrejas. Muitos shows, um pastor tentando engarrafar, por exemplo, eu vou engarrafar o espírito da morte, ele abre a garrafa e aí ele põe a garrafa perto do ouvido ou da cabeça da mulher e pum, fala que o espírito entrou dentro da garrafa PET e ele pega e joga aquela garrafa fora, porque Jesus falou para aqueles espíritos imundos entrar nas manadas de porcos. Então assim, uma exegese fraca das escrituras, uma falta de conhecimento. E assim, para você ensinar, você precisa antes aprender. Né? Eu queria depois fazer um estudo sobre o sacerdócio caído. Nós vamos falar sobre o sacerdote. De repente, eu vou dar uma pincelada. Tem um livro que fala sobre o sacerdócio caído. Pastores que se tornaram grandes líderes
que movimentam massas e multidões, se tornaram pessoas popstars no meio da igreja, e outros, quando não são shows e popstars, acabam fazendo isso que eu acabei de falar agora, falta de conhecimento das escrituras, o povo vai perecendo e assim a igreja vai passando. A importância de você estar aqui hoje no canal aprendendo isso não é à toa, é para você conhecer a palavra do Senhor e saber como eu sou o templo do Espírito Santo, qual o meu ofício para cuidar desse templo, qual o ofício para cuidar do meu coração, vertendo, azeite vertendo do Espírito Santo, vou manter o meu candeeiro aceso. Que Cristo falou, ó, eu escrevi as leis, antigamente em leis de pedras, mas haveria de escrever na mente e no coração do homem, através do quê? Do Espírito Santo do Senhor. Eu fiz um estudo falando do dedo de Deus, e mostra que o dedo de Deus que escreveu as tábuas de pedra é o Espírito Santo de Deus que hoje escreve no nosso coração. É tremendo esse estudo. Amém? Vamos partir agora um pouquinho mais para frente. Eu falei aqui do candeeiro, e agora eu quero falar com vocês do altar de incenso. Então vamos lá, o altar de incenso. No lugar santo tinha um altar menor feito de ouro para queimar incenso e de especiarias. Na sombra, na antiga aliança, lá na época de Moisés, no tabernáculo de Moisés, o que significava? O altar de incenso era queimado os incensos feitos por especiarias para subir ao céu como cheiro suave e agradável a Deus. Queimava-se incenso todas as manhãs e tardes. Leia lá em Êxodo 3, 7, 30, do 7 a 8, só 2 versículos, leia lá. Você vai ver que era queimado incensos de manhã e tarde. Lá no livro de Daniel você vê que os sacrifícios de manhã e tarde serão extinguidos lá na grande tribulação. A gente percebe lá em Apocalipse que os sacrifícios de manhã e tarde serão extintos, as 2 testemunhas serão mortas. Você já vai entender sobre isso já. Então assim, ó, na antiga aliança era para queimar incenso de aroma suave e agradável ao Senhor. Na realidade, sem ser a sombra, mas agora a realidade, são as orações dos santos que chegam na presença do Pai como aroma agradável. Então, ó, eu vi 7 anjos que se acham em pé diante do trono de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar de incensário de ouro. Olha o altar de incensário de ouro aqui, ó. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Olha a oração dos santos, é o quê? A oração dos santos é um incenso agradável à presença do Senhor. E da mão do anjo que subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com a oração dos santos. Olha lá em Apocalipse, vamos lá. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo no altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse 8, de 2 a 6. Vai ler que é lindo. Agora você já vai ter o discernimento desse incensário, da oração dos santos, né? Que a gente percebe aqui ele falando que, ó, eu vi na presença de Deus um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecer, que são a oração dos santos sobre o altar. Então, irmãos, os sacrifícios de manhã e tarde, que era na antiga aliança, é a oração dos santos. Por isso, entrega a sua manhã na presença de Deus, entrega a sua noite. Eu oro de manhã quando acordo, oro de noite quando vou dormir. Isso são a oração dos santos. Não é à toa porque a gente faz isso. Nós fomos ensinados assim pelos nossos pais, né? Aí você fala, isso é religiosidade. Não é religiosidade. Isso é aroma agradável à presença do Senhor, entregar o seu dia, falar das suas dificuldades, entregar tudo na presença do Senhor. Muitas vezes a gente entrega petições, mas a gente tem que entregar o nosso labor, né? Agradecer ao Senhor, a nossa gratidão, sabe? Acontece algumas vezes durante o ano de eu acordar de madrugada, eu desço as escadas, sento ali, tudo escuro, eu sento ali na escada e fico agradecendo a Deus a casa que Deus me deu, porque eu lembro quando eu tinha 20 anos de idade, eu sentava no meio-fio de uma calçada, lá na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, e eu chorava porque não tinha condição de comer. Se eu comesse, eu não tinha condição de ir embora, e Deus tinha me dado a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Essa empresa abriu porta para eu trabalhar na IBM, Redcar, em grandes empresas de tecnologia em São Paulo. E muitas vezes meu gerente passava e falava, o que você está fazendo aí? Aí ele falava, você não está comendo de novo, né? Porque senão você não consegue pegar a condução de ir para casa. Eu falei, exatamente. Então ele me levava às vezes para almoçar. Eu tenho gastrite hoje, eu acredito que foi muito por conta disso. Eu tomava café e às vezes comia Ruffles, salgadinho, aqueles salgadinhos, para economizar. Naquela época era aqueles salgadinhos de R$1, 50 centavos. Eu não tinha dinheiro para comer, dinheiro de hoje, talvez uma refeição R$10, uma coisa assim. Então eu economizava tudo que eu podia. Eu morava de aluguel, estava com aviso de despejo, o banco querendo vir tomar o meu carro. Então assim, minha situação foi bem difícil, né, quando eu saí de casa. E eu acredito que Deus me... As pessoas olham para mim hoje e falam, você tem um carro, você tem uma linda casa, você mora num condomínio. Mas ninguém sabe, né, as dificuldades que cada um passou. Então, assim, eu passei
bons apertos na minha vida, e às vezes eu sento ali de madrugada e eu fico agradecendo a Deus. Quando eu lembro que eu sentava no meio fio, chorava de fome às vezes, chorava de desespero de saber como que ia ser meu futuro. Eu via lá na Vila Olímpia aqueles carrões, né, o pessoal passando para ir para a praia, com seus carrões, com seus amigos, e eu ficava meditando ali, falando assim, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou conseguir isso. E eu falo, o Senhor me trouxe aqui, me deu uma família linda, me deu uma esposa maravilhosa, me deu um filho abençoado, e me deu essa casa, me deu tudo, porque todo mundo fala da sua inteligência. Eu não vou nem ousar dizer que é do meu esforço, da minha inteligência, porque eu falava, Senhor, me faz capaz, me faz tão inteligente quanto Salomão, porque a Bíblia diz que nunca houve homem tão inteligente, nem vai haver, então me faz tão capaz e inteligente como Salomão. E Deus me fez, e eu consegui tudo que consegui até hoje, graças a Deus. Então eu agradeço a Deus e que você possa fazer isso também nas suas madrugadas, se encontrar com o Senhor, oferecer os seus incensos, né, de manhãs e tarde na presença do Senhor, porque isso é aroma agradável a Deus. Amém? Se você chegou até aqui, eu quero que você me abençoe, clica aqui, se inscreve no nosso canal. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, não vá embora desse vídeo. Nós temos lista de WhatsApp, que você recebe um estudo novo toda semana. Nós temos uma lista no Telegram, você pode clicar aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixo, você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, lá é uma nuvem, todos os estudos estão lá dentro, é só você rolar para cima, você vai poder pegar todos os e-books, todo o conteúdo que você quiser. E olha só, nós estamos preparando um portal maravilhoso para você fazer cursos online. Eu quero fazer curso de Apocalipse, vai estar lá dentro. Eu quero fazer um curso do Tabernáculo, vai estar lá dentro. Eu quero fazer um curso de Espírito Santo, vai estar lá dentro. Todo o conteúdo que eu já produzi até hoje, mais de 42 ou 44 e-books, vai estar tudo lá dentro de forma organizada. Tá bom? Então assim, a gente está preparando isso para ano que vem, um aplicativo de celular fantástico que vai conectar todos os seus estudos, seus e-books, você vai ter uma nuvem, você vai poder guardar todos os e-books que você quer, não vai ocupar a memória do seu celular e vai ser uma grande bênção, tá bom? Ore por nós, ore por esse ministério, nós temos crescido de 300 a 400 novos inscritos todos os meses aqui no YouTube. É um volume muito alto, assim, né, para um canal que começou há 4 meses e meio, nós vamos fazer 5 meses no final agora de dezembro. Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem nos dado, agradeço a Deus por Angola, por Moçambique, que estão vendo esses vídeos. Em janeiro nós temos intenção de começar com a Europa e ministrando, enviando os nossos conteúdos para Portugal, nós temos anúncios que vinculam nesses países, se Deus assim nos permitir, vamos estar levando a palavra do Senhor até lá, amém? Então não se esquece, clica aqui embaixo, se inscreve nos nossos grupos de WhatsApp, tem uma lista tem um link com uma lista de mais de 10 listas de transmissão, ninguém fala, ok? Só eu falo, só eu mando, assim, eu abençoo você e não atrapalha o seu dia a dia na correria aí dos nossos filhos, famílias, dos nossos compromissos diários, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.